Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousante eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Juntos, Tu és Senhor, o por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Meus irmãos e minhas irmãs aqui reunidos na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno e aqueles que nos ouvem hoje na Rádio Canarinho, hoje é dia de finados. Finados significa o fim de alguma coisa, o fim dos atos de alguma pessoa, que ela por si já se findou, já não pode fazer mais nada por si, conta com a graça de Deus, conta com as nossas orações, como essa grande oração nesta missa que nós chamamos de comemoração por todos os fiéis defuntos. Então, nós esperamos que no fim da nossa peregrinação terrestre, a gente termine a nossa vida, se finados, praticando atos bons, e não atos contra a vontade de Deus. Se nós estamos comemorando os fiéis defuntos, nós estamos hoje rezando por aqueles que foram fiéis, mesmo que não tenham sido fiéis em plenitude, que precisam, com uma purificação, fazer a santidade dessa fidelidade, por todos aqueles que foram fiéis na fé, mesmo que não tenham sido totalmente uma fé que todo momento ela foi forte, mas que teve o mínimo de fé, por aqueles que foram caridosos, porque a caridade apaga uma multidão de pecados, por aqueles que tiveram esperança, mesmo que numa cama, num leito de hospital. Nós lembramos, ao celebrarmos esse dia, a Igreja presente em 3 momentos, em 3 dimensões. A primeira delas é a Igreja triunfante. Na Igreja triunfante, ou a Igreja celeste, ou a Igreja da glória, é a Igreja dos santos. Quais santos? Os santos que a Igreja já canonizou. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Portanto, esses santos, como as imagens que foram colocadas na igreja no último domingo,
do glorioso São José, de São Sebastião e de Santo Antônio, eles têm a graça dada por Deus de interceder lá no céu por nós aqui na terra. Por isso que nós podemos, juntamente com a bem-aventurada Virgem Maria, pedir aos santos, recorrer a eles, a intercessão, que eles intercedam junto de Deus por nós. Essa é a igreja triunfante dos santos canonizados, dos santos que não foram canonizados. Alguns nós conhecemos, outros nós não conhecemos. Quem de nós talvez já não viveu com um santo, né? Tem santos que estão em processo, mas não são beatos, mas nós às vezes vimos que aquela vida daquela pessoa, o seguimento dela de Jesus, tantas pessoas ela levou para o céu, que nós sabemos, essa pessoa já está contemplando a glória de Deus, né? Quem olhava um Padre Jonas da vida, né? Um Padre Léo nos últimos dias da vida, né? Um Dom Henrique pelo dom da pregação. Estou falando de pessoas que a gente conhece pela televisão, e vimos que são vida de pessoas que levaram outros para o céu. Então nós acreditamos, ou no céu também está os santos que viveram conosco, que nós não conhecemos, mas viveram a vida santa, estão também lá, mesmo que não foram canonizados. Então fique tranquilo, para ir para o céu você não precisa estar no altar. Mas essa palavra é importante. Nós estamos caminhando para onde? Se não for para a vida eterna. Eu acredito que ninguém quer caminhar para trás, ninguém quer caminhar para baixo, para o inferno. Nós queremos caminhar para o céu, para a vida eterna. Por isso que a santidade, ela me garante o céu. Ser casado é um sacramento, não te garante o céu. Ser padre é um sacramento, não me garante o céu. Ser cristão batizado é um sacramento, mas não me garante o céu. É graça para o céu, mas se eu não for padre santo, eu não vou para o céu. Se eu não for o meu matrimônio santo, eu não vou para o céu. Se o meu batismo não for santo, eu não vou para o céu. Portanto, a santidade é a vocação universal, é a vocação do menor cristão, eu espero que você entenda o que eu falo, até o Papa. Ser santo é um chamado para todos. Nem todos vão se casar, nem todos vão entrar na vida religiosa, nem todos vão ser padre, mas a santidade é um chamado para todos. E oxalá que um dia nós possamos fazer parte desta igreja do céu, da igreja que já contempla a face de Cristo. A outra igreja é a igreja militante. Nesta estamos nós. É a igreja que caminha, como nós caminhamos. Nós estamos aqui militando. Jesus nos evangelhos, ele fez um caminho. Nós ouvimos isso nos últimos domingos, até Jerusalém, onde ele foi preso, torturado e morto. Nós estamos aqui também fazendo um caminho. Qual? Primeiro, seguindo os passos de Jesus, também para Jerusalém, mas não aquela que matou Jesus, para Jerusalém do céu, a Jerusalém celeste. E nós, para irmos para lá, precisamos seguir os passos de Jesus.
Desta igreja militante, nós caminhamos para o céu e Deus nos deixou aqui então os sacramentos, para que os sacramentos que Ele nos deu nos ajude a chegar um dia na vida eterna. Por isso Jesus foi enviado pelo Pai eterno e nos deixou, por exemplo, cada um dos sacramentos aqui na terra. O sacramento me leva para o céu. Ele deixou o batismo, que me torna filho de Deus. Ele me deixou o crisma, onde eu sou enviado por Deus. Ele me deixou a Eucaristia, eu recebo o próprio Deus, faço comunhão. Ele me deixou o sacramento da ordem, para me agir em nome de Deus e ligar a terra com o céu. Ele nos deixou o matrimônio que nos une em Deus, uma só carne. Ele me deixou a unção dos enfermos para apagar os pecados e dar força a quem está debilitado ou doente, a saúde. Ele nos deixou as exéquias, que tem muito a ver com o que nós estamos celebrando hoje, que é o dia que nós vamos rezar diante do falecido, diante do caixão, dando a ele esse último sacramento que se chama exéquias, que nós o possibilitamos também nesse sacramento de se encontrar com Deus, mais ou menos eficazmente, porque vai depender também da vida que a pessoa teve aqui, da vida junto de Deus aqui, para ter a vida junto de Deus na terra. São Paulo diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora me resta esta coroa, que só Deus pode nos dar, e nós estamos vivendo nesta vida para isso, para falar como São Paulo da nossa trajetória, e a gente, como que nós estamos vivendo a vida preciosa que Deus nos deu. Portanto, a maldade que cometemos, a fofoca, a calúnia, o não perdoar, a falta de caridade, os pecados não absolvidos, nos possibilita mais tempo no purgatório ou de purificação, e alguns até nos impedem de estarmos no céu. Por isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje Jesus fazendo um convite, falar: vinde, e aqui do outro lado, afastai-vos de mim, aqui, vinde a mim, se achegue, benditos, afastai os malditos. E quando ele fala desse afastar, ele fala usando uma palavra de um fogo que se consome, de um castigo eterno. Quem são esses que eles chamam para vinde até ele e receber a herança do Pai? Eu estava com fome, me deste de comer. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava preso e fostes me visitar. Então é bendito e se aproxima de Deus
quem viver a vida na igreja e quem se aproximar dessas realidades que nós ouvimos nos últimos 3 domingos. E afastai aqueles que não fazem nada disso. Recordo ainda a igreja padecente. São os membros da igreja que já faleceram, mas é a igreja que não foram para o inferno, mas também não morreram em estado de graça, não morreram em santidade, por isso vão para o purgatório. Não é um lugar físico, é um lugar de Deus, espiritual, que Ele cria para nossa purificação, para purificar as nossas imperfeições, porque diante de Deus não tem como se apresentar senão perfeito, é uma palavra muito daqui, senão santo. Diante de Deus nós temos que nos apresentar santos. Por isso eu acredito que a maioria de nós vai dar uma passadinha pelo purgatório, porque temos coisas para nos purificar. Mas do purgatório a gente só vai para o céu. Do purgatório não vai para outro lugar. Nós vamos nos aproximando do céu. Lá não tem mais o tempo cronológico. No purgatório não tem tempo de dia, de hora, de ano, de minuto. Não tem mais esse tempo. Mas o tempo de lá vai fazer alguém se purificar mais tempo, outro se purificar menos tempo. Às vezes uma pessoa teve uma vida muito grande de caridade, né? Mas dentro de casa foi um inferno. Então, outras pessoas tiveram uma vida de caridade, buscaram a confissão, né? Mas uma outra vez ficaram alguns defeitos, vão se purificar menos tempo. Deus deixou os sacramentos. Às vezes tem alguém que não acreditou nos sacramentos, e aí não buscou aquilo que Deus nos deu como caminho, então terá que se purificar, se purgar no purgatório. Portanto, hoje é um dia todo especial de orações. A Igreja Celeste triunfante intercede por nós. Nós aqui rezamos pelos nossos falecidos da igreja padecente do purgatório, para que logo eles possam contemplar a face de Deus. Não tem jeito de rezar para o inferno, que a gente espera que ninguém caminhe para lá. Lá não é igreja. Lá no Evangelho diz que aquele rico olhava para lá, do outro lado, onde estava Abraão e o outro, e pedia para ir para lá, e disse: já não tem mais jeito, a sua escolha foi feita aqui. Enquanto você aqui, Deus te deu todas as graças e possibilidades de amá-lo, de louvá-lo, de servi-lo e de fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso nós podemos oferecer uma missa pelos nossos falecidos de nossas famílias. A pessoa que quer pedir uma missa, nós chamamos isso de aplicar uma missa. Isso não é só hoje, é qualquer dia. Aplicar uma missa para um falecido, para um ente querido, deve procurar também estar aí em estado de graça, ou seja, se confessar naquela semana, oferecer as orações pelo Santo Padre o Papa, rezando, né? Credo, Pai Nosso, Ave Maria, e aplicar a missa pelo falecido, fazendo uma oferta nessa intenção. É oferta mesmo, né? É a sua oferta nesta intenção, seja feita na secretaria, seja feita na própria coleta da missa, né? Por isso, na oração coleta que o padre fala, oremos, é o momento de você também ali colocar as intenções. E essa missa, se você aplica e depois dá uma oferta, não precisa dizer na missa o nome dos falecidos.
você precisa sim pensar nesta oferta. E aí você vai estar aplicando essa missa pelo seu falecido. Então no oremos você também deve rezar por ele. E na hora também comungar, né? Comungar. Por isso hoje também, hoje até o dia 8 você pode também receber indulgências. Aí já é pelos falecidos. Ou visitando um cemitério e lá rezando, ou visitando uma igreja e fazendo tudo o que pede para receber a indulgência plenária. A parcial nós podemos receber durante todo o ano. E aquilo que é próprio da indulgência: confissão, comunhão, oração na intenção do Santo Padre o Papa. No caso, pelos falecidos de hoje, visitando uma igreja, rezando nessa intenção, ou o cemitério. Hoje, como padre e como todos nós aqui, nós estamos então aplicando essa missa por todos os fiéis defuntos. É a igreja militante que reza pela igreja padecente, para que todos nós sejamos da igreja celeste, da igreja triunfante. Vamos pedir para nós a graça de uma santa morte. Pedimos ela pela intercessão do patrono da boa morte, São José. Patrono da boa morte porque morreu ao lado de Maria e de José. Hoje, os falecidos, nós falamos que para eles se apaga o sol da terra, mas acende-se uma outra luz, a luz da ressurreição. E nós queremos, como Maria, sermos assuntos levados ao céu. Os nossos mortos estão de olhos bem abertos, fechou no caixão, mas os mortos têm os olhos mais abertos do que nós. No céu, os olhos estão abertos, porque estão contemplando a face de Deus, estão contemplando a glória de Deus. No purgatório, estão abertos, mas estão vendo Deus de longe. Mas cada dia a visão se torna mais perto. No inferno os olhos estão embugalhados, porque estão sentados no colo do diabo, que é muito quente. Por isso, meu irmão, minha irmã, abra bem os olhos, morra cada dia para as coisas da morte, para o mundo do pecado, e viva cada vez mais para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.